O medo, ele é uma herança dos nossos ancestrais, os nossos ancestrais animais. Ele só pode existir, então, diante de algo real, diante de nós. Se existe de fato uma ameaça diante de nós, nós vamos sentir medo. Hoje em dia nós não sentimos mais tanto medo real. Os nossos medos são irreais atualmente. Por quê? Porque nós não temos diante de nós ameaças. Nós temos então fantasias e ilusões criadas por a nossa mente. Nós temos muito medo de rejeição, de opinião, de perder emprego, de vírus, só que não necessariamente essas coisas estão diante de nós. Vocês estão compreendendo? Nós estamos então antevendo, ou seja, criando um medo que não existe. Por isso que a gente então não tem meios de dar conta dessa ameaça. Porque como nós vamos ter meios de acabar com uma ameaça ou fazer frente a uma ameaça se a ameaça não existe? Fica uma energia, fica uma ilusão, então solta na nossa mente. Por isso então que eu preciso corrigir distorções comuns dos nossos dias, tais como o do medo. Nós não temos medos reais. Nós temos outros sentimentos, nós temos ansiedade ou uma ânsia por tentar antever alguma coisa. Ou nós criamos medos falsos. Mas medo, na acepção, na origem da palavra, até nos aspectos orgânicos e biológicos, só pode ser considerado se nós estivermos diante de uma ameaça. E essa ameaça, obviamente, deve estar diante de nós, para que ela seja realmente uma ameaça. Tirando isso, mais nada pode ser considerado realmente medo. Captaram? Nós temos muitas fantasias. Nós criamos situações. Por exemplo, o vírus. Alguém enxerga o vírus por aí? Não, claro que não. Mas nós temos receio de pegar e morrer, ou de alguém próximo pegar e aí adoecer. Mas saibam, o medo é da morte, sempre. O medo, o que a gente sente, herdado dos animais, não é medo de rejeição, não é medo de abandono, não. É morte, medo de morte. Logo, se a gente não está diante da morte, nós não temos um medo real. Estão captando? Isso é muito difícil de entender hoje em dia, porque a gente é quase que analfabeto emocional. Nós só podemos ter medo diante de ameaças que estão diante de nós aqui e agora. Se a ameaça não está diante de nós, ela não existe. Portanto, ela não é uma ameaça, porque só pode nos ameaçar caso estiver diante de nós. Qualquer coisa que não estiver aqui, que realmente possa me matar, não é uma ameaça. Captaram? Logo, não tem com o que se preocupar. Nós podemos ter uma ameaça caso um bandido esteja diante de nós com uma arma. Caso nós estejamos diante de um cão, de um cachorro bravo na rua, pode nos matar. Nós podemos ter e tudo diante de nós, obviamente. Não é hipotético. O vírus está em qualquer lugar. Ilusão, não está em qualquer lugar. O vírus está no lugar onde ele está. É necessário dizer o óbvio, porque a gente está muito louco. O vírus está em qualquer lugar. Não está em qualquer lugar. Eu não estou em qualquer lugar. O vírus, como é um ser também material, não está em qualquer lugar. O vírus está apenas onde ele está, não onde a sua mente acha que está. Não é porque tu imagina, tu fantasia, que ele vai estar lá, tá? É somente uma mente desordenada e doida para emitir um parecer desse. Por isso que a gente está doido. Por isso que a gente tem ansiedade. Porque a gente não tem meios práticos, viáveis, para lidar com o que não existe. Se eu tiver aqui, se eu imaginar um leão aqui dentro, como é que eu vou ter meios de lidar com esse leão se o leão não existe? É doido? É doido? Muito louco. Mas é assim que nos educaram. Nos educaram para fantasia, para catástrofe, que é uma fantasia.
para antever outra fantasia, é impossível antever o futuro. Ou para tentar modificar passado, outra fantasia, nada disso é possível, logo não existe. Não existe. Por isso que a gente está doido. Alguma pergunta, gente? Eu estou falando sobre medo na definição do medo. Que bom que tu não tem medo de morrer, beleza? E aí? E aí eu que pergunto. Alguma pergunta, gente? Fui direto no conceito de medo. O medo só é real quando ele está diante de nós. A ameaça está diante de nós. Se algo não está diante de nós, logo não nos ameaça. Logo não há um medo real. Há um medo irreal. Se é que a gente pode chamar de medo. Ah, sei lá, uma ilusão, um delírio, sei lá. Certo? Essa live vai ficar gravada. Caso alguém tiver alguma pergunta, me pergunte. O que é medo? E, aliás, basta deduzir então. Se você está ansioso, está com medo de morrer, se você está com pânico, se você está, sei lá, com algum medo do que vai acontecer, basta seguir a lógica e aí você se desfaz do medo. Qual é a lógica? Pergunta a mim. Estou com medo de quê? Ah, estou com medo de morrer de fome. Beleza. Você tem comida? Tem. Ok? Logo não existe mais por que ter medo de morrer de fome, porque você tem comida. Você vai poder sentir um medo real quando não tiver comida. Porque aí a comida, no caso, não está diante de você. Assim como um leão. Como é que eu vou sentir medo de um leão? Um medo real, né? Se eu não tiver um leão me ameaçando, obviamente, diante de mim. Logo, não posso ter medo de fome caso eu tenha comida. Ah, mas Ivan, eu não sei quando. Já corta por aí. Não é um medo real, já está criando. Ah, mas eu não sei até quando que eu vou ter. Corta. O que é que resolve então caso você tenha medo de morrer de fome, de passar necessidade? Você vai trabalhar. Isso é cuidado. Isso é real. Isso é que te dá, que te oferece meios reais para então não morrer de fome. O resto todo não existe. Nós não temos medo, nós não vemos o vírus. Nós temos medo, não pode ser chamado de medo porque você não o está vendo. E aliás, vamos lá. De que adianta ter medo de vírus caso você tenha que andar de ônibus e trem lotado? De que adianta? Com ou sem medo vai pegar. Se é que vai pegar. Se não for pegar, com medo ou sem medo não vai pegar. O medo não é uma proteção. A gente precisa, entender. O medo é só um mecanismo animal para proteger a mente e o corpo contra uma ameaça real. E aí, essa energia, sei lá, de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, hipervigilância mental, te torna talvez apto a ter algum cuidado prático. Caso você não tenha um cuidado prático, essa adrenalina, esse cortisol, essa noradrenalina, essa hipervigilância não servem absolutamente de nada, porque caso exista uma ameaça, você vai ser vítima dessa ameaça. Então, o medo não nos protege. O que nos protege é cuidado. E isso eu bato muito na tecla. Fiz uma live dias atrás que era diferenciando claramente qual é a diferença entre medo e de cuidado. Cuidado não tem nada a ver com medo. Porque, inclusive, a gente pode estar morrendo de medo e estar extremamente descuidado. E, aliás, quanto maior é o medo, menores são as nossas capacidades de termos cuidado. Mais destrambelhados, sei lá, atrapalhados ou até paralisados a gente fica. Quanto maior o medo, menores são as capacidades mentais e intelectuais de termos cuidado. Basta ver um ansioso. O ansioso tem medo até aqui, ó. E como é que ele lida com a sua vida? Como é que ele se organiza? O ansioso adora
um planejamento, certo? Para que tudo saia conforme o esperado, para que nenhuma ameaça faça mal a ele. Só que veja como é que é a vida do ansioso, que vive com medo até aqui. Extremamente desorganizada, o cara procrastina, se culpa, dorme mal e muitas vezes come mal, trabalha mal, tem pouca atenção e por aí vai. Então o medo, ao invés de proteger e tornar as coisas boas, ele tem o efeito contrário. Ele faz com que você se descuide e que você então adoeça inclusive.